podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor e também servir de inspiração para quem tem o sonho de empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e hoje estou aqui com duas mulheres empreendedoras, Marcele Cortejano, que é mentora de mulheres e CEO do Acredite Mulher, e também a Henrietta Medeiros, que é fisioterapeuta. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência. Fiquei muito honrada pelo convite, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Cláudia. Muito bom a gente compartilhar para muitas mulheres a nossa história, para que sirva de inspiração futuramente, que é possível. Com certeza. Bom, a Henrietta eu já sei que fez uma transição de carreira, e a Marcele também, né? Marcele, você teve uma vida corporativa antes de participar desse projeto seu mesmo, de criar essas mentorias, né? Com certeza, Cláudia, eu tive ali um embasamento de 12 anos no mercado como executiva, né? Então, eu fui executiva da Brasil Telecom, fui executiva por 6 anos da Ambev em São Paulo, fiz toda uma carreira lá. Fui executiva também da Artefacto, que hoje é uma rede de lojas mundialmente conhecida. Então, tem toda uma estrada, sempre na área de treinamento, desenvolvimento de pessoas. E foi aí, antes do coaching chegar no Brasil, eu já peguei ela nas multinacionais. E quando eu fiz a faculdade, a Slack, foi que eu falei, pera um pouquinho, tem algo a mais e eu quero me dedicar. Mas eu passei metade da minha carreira dentro de corporações. Muito bem, então você tem essa expertise toda, né? Porque o coach hoje está um pouco banalizado, mas é uma função já bem antiga, né? Olha, eu sempre falo que tem bons e maus professores, né? E o que acontece? As pessoas fazem as coisas sem comprovação, sem formação. Quando eu decidi fazer a transição de carreira, além de eu procurar a melhor instituição aqui do Brasil, eu fui fazer uma formação nos Estados Unidos com Anthony Robbins, né? Uhum. Então, ali você já começa a ter a sua diferença, porque você pega o método. Agora, as pessoas, o que elas fazem? Elas têm uma mudança... E elas pegam o seu sofrimento e levantam como um troféu, né? E acho que essa história de sofrimento vai impactar, mas não é. O desenvolvimento humano, ele é seríssimo e ele bem aplicado, ele faz com que você chegue nos seus objetivos, sim. Porque todos nós temos DNA ancestral, todos nós temos crenças limitantes, isso não pode ser banalizado, mas feito dessa maneira que está... Quando eu voltei de Portugal para cá, eu me assustei, eu falei, nem vou falar que eu sou coach, pelo amor de Deus, né? Tá horrível esse mercado, mas hoje, quando você faz... Não, tá péssimo, né? Tem até um filme do Fábio Porchat. Mas eu acho que é importante, porque isso seleciona quem é bom, quem estuda, quem tem um trabalho sério e aqueles que realmente não são e não ficam no mercado. Tem essa diferença. E isso vale para todas as áreas, não só da área de coach. Uhum. Henrietta, você mudou também de área, fez uma transição na pandemia? Foi na pandemia? Então, entendo super o que você está falando, porque eu sou Master Coach. Eu sou fisioterapeuta, uma fisioterapeuta que não cuida só do corpo das pessoas. Então, eu olho para o lado emocional. Então, hoje não dá para a gente olhar e falar que você está com uma patologia somente física. Durante a avaliação, você faz algumas perguntas e na hora você começa a identificar que não tem fator físico ali, só uma dor física. Claro que se você der um tropeção, bater o seu pé na parede, nossa, você teve um ato ali, né? Você teve um mecanismo de lesão. Exatamente. Agora, se você tem só para você ter uma noção, se você tem uma patologia há mais de 3 meses, ela é considerada como crônica. Uhum. E as patologias crônicas estão ligadas aos fatores emocionais. E aí, na pandemia, eu surtei porque eu falei, gente, eu começava a ver aqueles números, as pessoas morrendo, morte, e as pessoas me ligando, Henrietta, eu tô morrendo de dor, eu não quero ir no hospital, porque senão eu vou morrer. Eu não quero ir no hospital. O que você me orienta? Aí eu respirava, e eu preocupada com aquelas pessoas, que eram pessoas próximas, queridas, e ao mesmo tempo muitos profissionais amigos morrendo dentro dos hospitais. Então eu tinha que ter todo aquele controle do qual em alguns momentos eu me vi, nossa, uau, o que está acontecendo? Mas eu também sou um ser humano, não sou uma máquina, né? E foi quando na pandemia eu decidi, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu decido ser uma pessoa melhor. E foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre inteligência emocional. Eu fiz toda a minha formação com o Paulo Vieira. Ele tem um grande nome, até por aí e tal.
Mas eu falo que foi um divisor de águas na minha vida para entender o que eu quero da minha vida e saber quem eu sou. A partir do momento que você sabe quem você é, você conhece as suas competências, ela pode te levar aonde você quiser. E aí eu estava trabalhando eu era responsável de um estúdio de Pilates, e aí veio a pandemia, fechou tudo, e aí eu falei, não. Aí eu falei pro meu marido, eu vou ter um negócio meu. E foi quando eu fiz todos esses estudos. No final da pandemia, nem tinha acabado a pandemia, liberou o consultório, fui abrir meu primeiro consultório. Foi em cima de um salão de cabeleireiro. Uma barulheira de secador. Os meus pacientes, nossa, Areta, o pessoal lá embaixo tá empolgado, né? Gente. E só um detalhe, né? O meu primeiro consultório tinha uma escada. Imagina, uma fisioterapeuta tem um consultório. Todo mundo limitado fisicamente, né? Como é que vai ser? Mas eu tinha muita certeza que ele era um primeiro passo. E a gente pode dar passos pequenos pra gente saber chegar onde a gente quer, né? Pra ver onde a gente quer chegar, né? A minha metodologia é sobre passos babies, né? É o micro que leva ao macro. Você tem que fazer o que você tem com aquilo que você tem nesse momento. E os passinhos babies, eles te levam. O meu instituto, acredite, ele vem porque eu tive uma mãe suicida crônica, né? Apesar dela ser da Cruz Vermelha, apesar dela ter placas aqui na cidade, ela tinha essa bipolaridade, 30 anos tomando tarja preta, né? Então eu falei, ela me ensinou várias maneiras de se matar. Então o instituto, ele vem com o nome do Acredite. Por que Acredite? Porque pessoas que tiveram uma infância têm a sua necessidade de variedade totalmente alterada. E quando a gente fala de sinapse, a gente fala de estradas mentais, avenidas mentais, isso não passa do dia para a noite. As pessoas falam 3 passos mágicos. Não existe 3 passos mágicos. Então, dentro do Acredite, a gente fala só por hoje. Só por hoje eu decido ser melhor, só por hoje eu decido fazer a gestão e não o controle das minhas emoções, só por hoje eu me realinho. Então, assim, a maioria das pessoas que vêm, né, são 53 mil pessoas, mas cada uma atrai um tipo de pessoa, né? A maioria das minhas alunas e clientes são pessoas que tiveram um começo muito difícil. Eu trato muito de pessoas que passaram por abusos físicos, estupros na infância, né? E elas vêm completamente destruídas por dentro, sem a sua identidade, vêm com carências, vêm com medo da solidão, rejeição. Então eu falo, olha, isso não vai ter cura. Isso vai ter um novo caminho, que a gente fala neuroplastia, né? Onde eu começo a desenvolver quem eu quero ser no dia a dia. Mas aquela sua velha personalidade, quando você está muito acuado, ela vem de novo. Você vai ter que o tempo todo conversar com ela. Olha, nós já superamos, nós somos diferentes, eu não tenho mais esse medo, essa crença não pode mais me dominar. Mas é um trabalho exatamente como os alcoólatras anônimos, porque tem pessoas que sofrem de dramas emocionais. Ou seja, tem muita dificuldade quando estão felizes. Quando estão felizes, não sabem quem são, e aí cria o ciclo do insucesso, tendo várias quebras, várias perdas, e aí é o ciclo do fracasso. Então, por isso, o Acredite é só por hoje, passinhos babies. Muito, muito legal isso, né? E ela falou da questão, né, da Areta falou da questão de ser uma pessoa melhor depois da pandemia. Eu achei que todo mundo fosse ser melhor depois da pandemia. E teve muita gente que piorou muito, né? Muito. Eu penso nisso direto, porque todo mundo falava, essa pandemia veio para mudar. As pessoas vão valorizar a vida, vão valorizar os outros, vão ficar mais empáticas. E eu achei que teve uma mudança, principalmente nas mídias sociais, que a gente vê que tem muita raiva, né? Mulheres falando de outras mulheres, né? Não tem muita coisa É importante ainda. entender o que aconteceu, né? O nosso cérebro, ele tem o que a gente chama de caixa preta, como um avião, né? Então, no momento que eu preciso de superação, eu subo o meu otimismo e a espiritualidade. Não foi o que aconteceu, né? Até nós éramos os primeiros a palestrar sobre espiritualidade corporativa, que vinha do livro de Harvard, A Felicidade, né? E isso nas empresas... as pessoas falavam, não, essa palestra não tem nada a ver com o mundo corporativo. Na pandemia, foi a mais pedida nesse sentido. Então, essa caixa preta, ela fica lá como se fosse um jogo de futebol americano. O que é isso? O cérebro cria uma linha de defesa, né? Eu não quero tocar nesse assunto, eu não quero viver esse assunto, mas fica lá crescendo, crescendo. Então, você repara que as pessoas, às vezes, ao falar com o outro, tá mais agressivo, explode por nada, né? Por quê? Não digeriu aquelas emoções, não parou para ressignificar aquele momento. O que foi ficar sem ver os pais? O que foi ficar com limitação financeira? Como eu trabalho com empreendedorismo,
muitas meninas começaram até a receber cesta básica e pessoas que não precisavam. Então, você se ver nessa condição, muitas pessoas foram fazer até Uber, né? Então, todo esse choque não foi conversado com ela mesma. Foi vivido com o slogan superação. Vamos pensar na gratidão. E não deu oportunidade, porque a felicidade demais, ela é tóxica, né? Você obrigar alguém, você precisa olhar o que é bom na sua vida. Dá uma respirada, calma, né? A gente tem o direito de sentir frustração. A raiva é um sentimento positivo. Aliás, na escala vibracional, a raiva é o primeiro passo da mudança. Sem a raiva não adianta gratidão. Você tem que não gostar da situação para ter mudança. Então, essa caixa preta de muita gente está fechada, né? E quando a gente começa a fazer constelação, quando a gente faz sessão de coach, quando abre, sai tanto pus emocional, tanta coisa. E quando limpa, a pessoa fala, nossa, eu precisava ter repaginado a minha vida, eu precisava ter olhado para mim antes, né? Porque ali tem decisões. Eu me deparei com um casamento. Mas parte de uma escolha. A pandemia veio para mostrar muita coisa. Sim. E, na verdade, o que aconteceu são escolhas, ela deu uma florescida, né? Tudo que você tinha de bom e de ruim, você teve um encontro com você mesmo. Você foi obrigada, você está dentro de casa e você olhar para você mesma. Você não podia dar uma voltinha no shopping, só uma volta. Não, você estava preso dentro de casa. E por que teve muitos relacionamentos que você acabaram? Não dava nem para ir à praia. 9.000% de procura por divórcio na pandemia. Por quê? Porque você foi obrigado a olhar para dentro. Só que muitas vezes olhar para dentro dói. Então é muito mais fácil você olhar para fora, né? E ela falou sobre o seu instituto, acredite. Então, o meu instituto chama Instituto Ser. E eu trabalho corpo, mente e alma. Essa questão do divórcio tem muito a ver também com as pessoas que mudaram a casa toda, porque elas não ficavam em casa, chegavam só para dormir e ficaram tanto em casa e começaram a perceber, vou mudar esse cantinho, vou repaginar. Então, essa parte de decoração, arquitetura, teve um boom, né, depois da pandemia. Eu gosto muito que nessa época, como a gente trabalha em todos os municípios, Peruíbe foi uma cidade modelo, né? Não tinha pedreiro, não tinha cimento em Peruíbe. Porque durante a pandemia, o pessoal tinha casa em Peruíbe, mas ela era casa de praia. E aumentou o material de construção. Não sei se aumentou muito. Porque todo mundo queria reformar. Até hoje Em 2 alto. anos, Peruíbe é outra cidade. E muitas pessoas que estavam em outras regiões e viram que dava para morar, para melhorar, começaram a melhorar a sua casa e hoje moram em Peruíbe. Mas aí a pergunta que fica, por que eles foram reformar a casa? Porque eles estavam lá, morar em São Paulo e não poder fazer nada é diferente de você morar na praia e poder andar. A reestrutura de dentro é muito mais desafiadora do que a de fora. Sim, com certeza. Então, ali, eles se viam naquela situação, meu Deus, eu tô surtando, eu preciso procurar um psicólogo, preciso procurar alguém. Mas olha, eles tiravam o foco da situação e direcionavam para algo. Então, conversava com o cônjuge, com o marido, com a esposa, com o filho. Vamos reformar o seu quarto? Vamos pintar a sala? Porque a reforma externa, ela traz uma paz interna. Eu acredito nisso. Tudo que está ao teu redor influencia o teu meio. Você é a média a casa, eu tô vivendo isso. Porque eu tô vendo uma reforma e eu fico tensa. Duas, né? Uma atrás da outra. Quando você tá com tudo organizado, dá uma paz e a vida anda mais, né? E agora você imagina, na casa dos meus pais também, eu não aguentei ficar aqui em Santos, eu fui pro interior na época da pandemia, e meus pais também estavam reformando, só que meu pai não tinha noção do que acontecia uma doença nova no organismo, e eu sabendo tudo o que estava acontecendo, as pessoas sendo pronadas, ou seja, de barriga para baixo, nos leitos de UTI, para poder expandir um pouco mais a região dorsal, porque é o pulmão que fica ali. Então, assim, eu tinha todo esse conhecimento, eu chegava pro meu pai e falava, pelo amor de Deus, não chega perto do pedreiro, o pedreiro tossindo. Meu pai, pelo amor do Senhor, não tem nada a ver. Graças a Deus, passamos a pandemia ilesos, mas depois que voltou, depois que ficou tudo bem, meus pais tiveram. E eu tava aqui, eles estavam lá, eu ligava de meia em meia hora para saber como eles estavam, porque os dois têm comorbidades. Caramba! E eu só queria ver a frequência respiratória deles. Tá tudo bem! Tá. Respira pra eu ver. Mas esse vírus foi muito estranho, porque famílias inteiras morreram. E teve, eu, por exemplo, peguei 3 vezes, a minha mãe com quase 90 anos pegou, e assim, todo mundo ficou muito bem. Claro que a gente não sabe uma próxima vez, enfim, mas a minha mãe, ela tem quase 90 anos, ela não teve nem febre. A gente ficou sabendo, porque a gente fazia, eu tinha mesmo os testes em casa, e a gente fazia, né, pro controle mesmo, e a minha mãe teve.
Minha filha teve, meu marido teve, só que a gente teve em momentos diferentes. Quando eu peguei, meu marido não pegou. Quando minha filha pegou, a gente não estava também. Então foi uma coisa meio... E algumas famílias inteiras ficaram em estado grave, né? Eu não sei se tem a ver com algum tipo, alguma... Então, eles falam muito genética. sobre o sangue. O seu sangue não é O negativo nem positivo. Não. O meu é meu é O AB. negativo. AB. O meu é... Então, eles falam sobre o Meu é fator do sangue, mas eu acho que tinha algo muito importante que estava acontecendo. A mente das pessoas. Eu peguei uma doença que eu vou morrer. Então, Esse pânico e o medo. a leitura da doença era mais perigosa do que propriamente a doença adquirida, né? Então, que nem uma senhora de 90 anos pegou e, entendeu? Então, eu consigo observar muito esse lado eu tenho uma amiga físio que pegou e ela ficou desnorteada. Ela ia todos os dias parar no hospital, porque aqui não estava legal. Olha, a pandemia, pessoal, para minha vida pessoal foi um desafio, porque nós estávamos em turnê no Brasil, eu morava em Portugal, né? A minha filha estava na escola, eu já estava 2 anos e pouco lá estabilizada, só que fazia 2 anos que eu não via minha família, e a gente veio fazer uma turnê e viemos fazer formações até o Master Coach pelo Instituto, né? A Vanessa Machado se formou nessa turma, né? E a gente veio, não sei o quê, e quando a gente faz imersão, a gente fica totalmente fora do negócio, né? Na caixinha. Então, daí ficamos quinta, sexta, sábado, domingo no hotel e fazendo não sei o quê, daí segunda-feira eu me permito acordar meio-dia, né? Tomar um café, e era março, né? Era março. Aí eu lembro que nem agora, meu celular tá cheio de palestra para março. Todo dia tem uma palestra da mulher. Aí eu olhei assim, ó, cancelado. Eu ainda brinco com meu marido, eu falei, nossa, será que ele tirou uma foto minha pelada e saiu na televisão? O que foi que eu fiz que me cancelaram, né? Aí eu lembro com a minha xícara da fé, assim, eu falei, amor, liga a televisão para ver o que tá acontecendo. A gente estava no Mar Alta, né? Que é ali um lugar onde a gente ficou quando a gente veio. Daqui a pouco, lockdown. Eu olhei pro meu marido e falei assim, como nós estamos em lockdown? Vê os aeroportos fechados, né? Portugal, fechado. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai ter que fazer? Então, graças a Deus, ele é coach financeiro, a gente tinha uma reserva, mas passamos 2 anos, para você ter uma ideia, eu cobrava 5.000 por pessoa, a gente foi para online cobrar R$100 para fazer. Só que nesses 2 anos eu falei para a Lelê, vamos fazer a nossa contribuição. A gente foi todos os finais de semana para Cotia cuidar de pessoas com síndrome do suicídio, que aflorou muito. Então, grandes líderes de igrejas, né? Grandes igrejas, nós ficamos lá todo final de semana. Eu e o Alê não pegamos absolutamente nada. Nós fizemos, eu acho que foi por causa do trabalho voluntário que a gente fez, né? Eu sempre falo assim, Deus precisava da gente ali, assim como precisava dos médicos, né? Mas nós cuidamos mais de 3.000 pessoas na pandemia, voluntariamente. Legal. Agora, você faz um trabalho todo focado nas mulheres. Sim. E quais as principais dores das mulheres? Olha, a principal dor da mulher é a rejeição, é o abandono. A mulher ainda, ela tem aquele padrão, que se ela não casar, ela tá fora. Se ela não tiver filho, ela tá fora, né? E isso vem dos pais. Às vezes não teve um acolhimento do pai, ou teve uma mãe muito rígida, né? Isso reflete. Hoje a gente trabalha com a mulher, fala assim, olha, você é um projeto de vida, você tem um plano original, você desceu aqui para fazer algo, né? Então, vá atrás da sua missão. A sua missão não é casar e ter filhos, a sua missão, primeiro, é como um espírito, você precisa de alguma cura, por isso você desceu, senão você estava lá, a 4º ser humano da Trindade, né? Então, se você veio evoluir, procure entender o que você tem que trabalhar do seu ego, o que você tem que trabalhar das suas dores que você trouxe, e tudo que você passa de dor, não é vitimismo, é um acordo. O livre-arbítrio começa lá. Você acordou com o seu pai, a gente sempre fala, não tem pai errado, não tem mãe errada. Aí você fala, Marcele, mas o pai abusava. Não tem pai errado, não tem mãe errada. A gente tem que trabalhar o nosso perdão e o amor incondicional. Isso não quer dizer trazer para perto. Quer dizer, você amadurecer, pegar aquela criança que teve uma visão de criança interior, que está ferida e amadurecer. Então, a principal dor das mulheres é não enxergar a sua própria identidade, não saber que elas precisam ter um projeto de vida. Isso não anula um projeto de vida em casal, mas eu preciso saber quem eu sou. Quando eu descubro quem eu sou, eu vivo, como diz Lúcia Helena,
de propósito para o meu propósito. Então, você tem que ter um parceiro ou uma vida que te leve a cumprir a sua missão. Não que você seja apenas o apoio da missão do outro, mas você é um ser humano importante. Então, a maior dor de uma mulher é não saber quem ela é, porque ela sofreu rejeição, porque ela sofreu abandono, a identidade dela fica alterada. Quero saber das duas. Como que vocês fazem para conciliar? Você, Marcele, trabalha com a Lê, que está aqui com a gente, que é o seu marido, vocês estão sempre juntos, isso daí é saudável? Olha, eu já tive um outro casamento, né? Nesse casamento era um casamento tóxico também, que eu só percebi 12 anos depois, onde a maior renda era minha, onde ainda tinha várias coisas de hostilização que vem dos meus pais separados, que vem da questão da minha mãe. Então, são dobras sistêmicas que acontecem, né? Então, hoje, por exemplo, eu falo assim, quando eu encontrei o Alê, né? O Alê, ele me deu asas. Ele me apoiou, ele criou os meus maiores sonhos. Então, a primeira vez que eu fui palestrar na Europa foi com ele. A gente foi fazer uma turnê pelo Rotary, pelo prêmio Empregar, que a gente tinha feito em São Vicente, no Catiapuã. Eu escrevo sobre isso, do Catiapuã à Europa, né? Então, hoje o Alê é a minha base. E ele topa as maiores loucuras da vida. O prêmio que foi feito em 15 dias, né? A gente tem 7 prêmios internacionais. Agora a gente está com uma turnê para Dubai também, que a gente vai. Então, assim, eu crio. O Alê é Master Coach, é constelador, mas ele põe tudo no chão. Ele faz tudo acontecer. Porque nós somos exatamente, a gente fala assim, graças a Deus, é o amor de segunda chance, né? Eu gosto de uma chave bíblica que fala, a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira. Né? E como que você organiza esses eventos em Dubai? Como é que você mobiliza as pessoas lá para irem no seu evento? Olha, na verdade eu tenho muita conexão. Eu sou embaixadora da Integral Woman, que é uma rede de 50 mil mulheres do mundo. Eu faço parte das Expatriadas, né? Que também é uma rede mundial. Eu faço parte da revista Mulher Africana. Eu sempre estou no topo com as mulheres líderes, porque eu me conecto de forma interessante, não interessada, né? E eu sempre pego apoio. Elas falam, Marcele, o que vamos fazer? Eu falo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, juntas, como foi o congresso das 30 mulheres de impacto. Foi muito legal, né? Que foi tudo online, mas teve muita interação, E o pessoal quer presencial, Sim. né? Mas eu ainda não me vejo com essa estrutura de trazer mulheres de 8 países juntas, né? A gente precisa pensar um pouquinho. Mas a gente se conecta, por exemplo, esse prêmio é junto com a Integral Woman. Então, como ela faz viagem, ela tem muito bacana, ela faz grupos de 12 mulheres, 40 a mais, ela vai para a Índia, vai para o Egito, vai para Dubai. Então, ela vai fazer uma viagem e eu vou fazer o prêmio junto com ela no sábado, entendeu? Vamos levar 100 pessoas e vamos premiar brasileiros com histórias impactantes em Dubai. Muito bacana. E você, consegue conciliar a sua vida profissional, pessoal? Porque eu acho que esse é um desafio para a mulher, né? Ter essa qualidade nos vários papéis. Deus vai preparando, né? Não é nada por acaso. Depois que eu construí o meu primeiro consultório em cima do salão de cabeleireiro, eu fui lá para uma sala comercial e não tinha só uma sala, são 3 salas, né? Então, assim, eu não sou a única profissional que atende lá, então eu alugo as salas e a gente tem psicanalistas, psicólogos, fisioterapeutas que atuam lá junto, né? E logo que eu comecei, que a gente construiu, ainda falei, Senhor, eu sou uma só. Para que 3 salas e um centro de treinamento? Aí eu falei, vai, coloca o pé, vai colocando o pé que eu vou colocando o chão. E aí, quando eu comecei a investir tudo no Instituto, meu marido começou a voltar a trabalhar presencial em São Paulo. Porque até então, eu trabalhava, mas eu atendia nos horários em que ele estava em casa. A gente fazia um combinado, que eu tenho uma filha de 13 anos. Agora está com 13, mas há 3, 4 anos atrás estava com 9, 10 anos. E assim, sabe, Cláudia, a gente só consegue transbordar quando a gente está completo. Não adianta ser uma super mãe, uma super esposa e não estar fazendo o dom que Deus me deu. Dentro do meu consultório acontecem coisas grandiosas. Eu sou apenas um instrumento. E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Areta, eu vejo em você, por que você não vai ser pastora? Eu falo assim, isso daí é um reflexo de Deus que vocês veem em mim. Porque quando a gente estava construindo o Instituto alagou. Nossa. Eu tive que reformar uma reforma. E não foi uma aguinha pouca, foi um sprinkler de incêndio. E a água que sai daí não é pouca, você acaba com a água de toda a tubulação de incêndio, nunca mais parava de sair água.
E teve uma hora que eu perguntei, meu Deus, não era para eu ter investido, não era para eu estar aqui. E daí Deus falou comigo, você vai entregar, sim? Todo esse investimento que você está fazendo, você vai entregar de mão beijada? Eu tenho uma comunicação, sou muito grata a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Eu tenho um direcionamento. Creio eu, independente das empreendedoras, todos nós precisamos ter uma qualidade de conexão com Deus. Eu vou falar Deus porque Deus é supra, independente de qualquer religião, né? Só os ateus que não acreditam, mas o quanto que você tem de conexão quando você se tranca no teu quarto em um tete-a-tete, você e ele. O quanto que você é rico das coisas que você não pode comprar, né? Então, teve uma fase da minha vida que eu falei pro meu marido assim, eu parei, né? Fiquei um período, eu trabalhei 6 anos no Hospital na Costa, eu parei um tempo e eu comecei a adoecer. Porque eu sei que eu sou uma boa mãe, uma boa esposa, mas eu não estava completa. Eu tenho várias coisas que eu posso agregar e ajudar vidas e eu não estava fazendo isso porque eu não estava exercendo chamado, né? o meu dom. O chamado é muito forte. Marcele, você também tem essa conexão, né? Você também é apegada em religião, Amiga, fé. Eu falo, se não fosse Deus na minha vida, né? Entendi. Hoje eu tô com mulheres extraordinárias, porque assim, durante um tempo, porque eu vim de uma academia executiva, eu também tinha algumas questões de não misturar. E como eu atendo pessoas de todos os tipos de credo, eu não queria pôr a minha fé como uma barreira, até porque eu sou ética e profissional. Eu não posso tirar uma pessoa daquilo que ela crê para levar para o meu. Exatamente. Eu não sou dessa pegada, né? Então, por exemplo, mas esse Mulheres Extraordinárias que eu lancei, que vão ser 3 meses, ele vem com 40 saberes de mulheres da Bíblia, né? Mas isso é porque eu apliquei na minha vida e eu falei, gente, essas mulheres, elas mudaram decreto. Elas mudaram nação, elas salvaram seu povoado. Essas mulheres foram inteligentíssimas, né? E tem umas que fizeram umas burradas que também merecem ser ditas, né? Então, nós estamos lendo 6 livros e estamos levando para essa parte religiosa, né? Que é que eu falo que é espiritualidade. Então, todos os dias eu preparo um estudo bíblico para elas, né? E falo como o comportamento e a fé, porque eu uso muito a Bíblia como chaves. Se você olhar ali, a Bíblia tem várias vírgulas que não podem ser lidas direto. Você tem que usar aquilo e falar como eu aplico, né? Então, suspeita para falar. Se a gente for falar sobre Salomão, né? Se a gente for falar a história de Salomão, o homem mais rico daquela época, e quando a gente fala sobre Bíblia, eu me encanto, né? Porque tem tantas parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Porque ele quer que você identifique aquilo que você está lendo. E o que eu estou lendo, às vezes, vai cair uma chavezinha que talvez não caia para você, né? E assim, só para não te cortar, qual é o livro mais antigo que nós temos no mundo? Então, somado a isso, eu mudei um pouquinho, né? Foi um outro desafio depois do prêmio. Porque eu sempre vim com Acredite. Então, o Acredite, ele remete àquela mulher que precisa ter muita fé, que precisa sair da sobrevivência, que não pode deixar a bola cair, que vem desse passado. Mas a partir do prêmio, Deus mesmo, porque assim, eu tinha cancelado o prêmio. A Cláudia sabe, né? Eu tinha cancelado o prêmio porque o meu pai e meu sogro ficaram internados. Meu sogro chegou a ir para aquele hospital de passagem, né? Eu falei, mas gente... vem os levantes, quando você como mexe é com a que parte pode espiritual, isso? vem tanto Aí, bloqueios. exatamente como você falou, Deus pegou e falou para assim, mas eu mandei você cancelar? Eu falei, Deus, mas é impossível. Ele falou, não, você pode voltar e pode premiar de novo, porque eu quero mulheres extraordinárias. Porque o Mulher Extraordinária está baseado em sabedoria. Então, são 3 meses onde todo dia esse grupo de 30 mulheres se conectam, tanto para o empreendedorismo, porque a gente percebe que a mulher ela tem dificuldade com números na hora de empreender. Então, ela quer vender 30 mil, tá bom. Quanto é o meu ticket médio para vender 30 mil? Né? Ah, meu ticket médio é X. Quanto é o meu funil de 3% de conversão? Eu vejo as mulheres lá, elas não fazem conta que para chegar em 300 clientes, ela tem que divulgar para 6 mil. Elas falam, meu Deus, Marcelo, por que você está me mostrando isso? Porque você está sem resultado, né? Então, funil, né? Meta não é uma coisa, um sonho. Meta são números. Se você é uma empreendedora, você tem que entender os seus números, né? E isso não tem a ver com fé, isso não quer dizer que Deus não está te ajudando.
está dizendo que você precisa fazer a sua parte. Então, a gente trabalha todo esse pilar dentro do Mulheres Extraordinárias. Muito bem. Olha, gente, já tá acabando nosso Olha bate-papo. só, Foi tão muito rápido, rápido. né? Foi, né? Ficaria mais um a pouquinho gente se aqui, parece né? fisicamente, né? Eu tava olhando pra ela, eu falei, ela é meio parecida comigo. Não, e ela fala, Instituto Acredite, Instituto Ser, ela é coach, eu sou Master Coach. Eu falei, meu Deus, acho que elas eu sou Master combinaram. Coach também. Sou Master PNL. E a gente nem sabia de nada. Eu nem conhecia ela, conhecia agora. Olha, Foi uma coisa, mas sempre é. tem esse entrosamento. Sincronicidade. Aqui. Isso mesmo, sempre tem aqui. Impressionante. Bom, agradeço muito a presença de vocês. Quero que voltem outras vezes. Muito obrigada. E lembro a todos vocês que temos episódios novos do podcast Santos no Ar todos os domingos no Spotify, no YouTube e também no site da Tribuna. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte.